Pondé, dá um exemplo de moda de pensamento hoje. Tudo é culpa do patriarcado. Quem segue moda de pensamento é gente fraca de pensamento? Pode ser sim, é um risco. Como tendem a ser as pessoas que seguem modas de pensamento? Preguiçosas e oportunistas. E de onde vieram essas modas de pensamento? Estados Unidos da América. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre modas de pensamento. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, quando a gente fala em modas, normalmente a gente está se referindo a hábitos, a comportamentos. Só que hoje a gente vai falar sobre modas de pensamento. Explica isso aí. Primeiro de tudo, uma moda de pensamento não tem a ver com aquele pensamento não ter valor enquanto tal, né? A ideia de moda de pensamento tem a ver com o fato de que aquele pensamento é repetido o tempo inteiro. E ele acaba sendo utilizado para quase todas as coisas. Ele acaba sendo utilizado como a explicação de tudo, entende? Então, isso é a primeira coisa importante de entender. Então, seria quase como dizer que moda de pensamento não é uma expressão que se refere à qualidade, mas se refere à quantidade. E aí você repete, repete. Então, é claro, você falou, existe moda de roupa, né? Moda de comportamento. Moda de pensamento é você pensar, que a gente vai discutir ao longo do programa, sei lá, as 3, 4 coisas que está todo mundo escrevendo, todo mundo falando. É uma espécie de derivado daquilo que o jornalismo chama efeito rebanho. E o fato de se repetir essas 3 ou 4 frases, esses 3 ou 4 pensamentos que estão sendo reproduzidos por todo mundo, causa que tipo de dano? Eu acho que isso são vários níveis, né? Primeiro porque alguém pode perguntar, mas onde está a moda de pensamento? Onde ela se realiza? Ela se realiza na mídia, na imprensa, nas universidades, nas escolas, né? Ou seja, a gente pode dizer que ela se realiza nos equipamentos de produção de pensamento na sociedade, né? E os males que ela causa, ela faz com que, por exemplo, você forme na universidade jovens que só explicam tudo a partir daquelas 3 ou 4 ideias. Elas acabam se transformando nos critérios últimos da escolha editorial na imprensa. Elas se transformam em alguma coisa, uma demanda obrigatória para quem está no debate público ou no espaço público. Se não falar daquilo, significa que, a priori, você deve ser contra aquilo, certo? Então, esses são alguns dos males, mas, resumidamente, causa um estreitamento de pautas, né? O empobrecimento da semântica, como se fala, das próprias palavras que você usa, porque as modas de pensamento, elas tendem a serem utilizadas como explicação para todo tipo de problema. Então, essa estreiteza de pensamento que causam as modas de pensamento não acaba também criando uma estreiteza de criatividade, por exemplo, que se reflete, por exemplo, na produção cultural e não acaba fazendo com que filmes, livros, séries acabem todos ficando mais ou menos do mesmo jeitão, assim, tipo um workshop de diversidade? Que já é típica moda de pensamento, né? Encaixar tudo nesse assunto. Com certeza, produção audiovisual, né? Principalmente americana e brasileira também. Os argentinos são muito melhor do que nós nisso, né? Como você sempre faz questão de Eu sempre lembrar. faço questão de lembrar para ver se a gente se toca, né? Vai fazer curso com eles para aprender a fazer cinema, né? Um exemplo, algum tempo atrás aparece uma entrevista com uma atriz importante de Hollywood, em que ela fala que era fundamental para Hollywood fazer filmes de ação que fosse dirigido por mulheres. Isso é um outro tipo de típica moda de pensamento, né? Você achar que os problemas
de alocação de criatividade vai se resolver assim. Então, quando você pergunta se não causa um mal à criatividade, sem dúvida nenhuma. Inclusive porque você acaba, como você é formado nisso, você acaba reproduzindo isso o tempo inteiro, e aí não tem criatividade nenhuma, porque você vai do caminho da roça. Ou é A, ou é B, ou é C, ou é D, mas é sempre alguma coisa dessa ordem. Vamos ver agora uma cena do filme Marighella, dirigido por Wagner Moura. Antes de tudo, você tem aí duas metodologias de resistência à ditadura em conflito, né? Uma metodologia que é representada pela ideia de que não adianta ir para a luta armada, como foi o caso do Marighella, e outra metodologia que representa a ideia de que só havia solução indo para a luta armada, o que evidentemente se provou errado, né, historicamente. Talvez pela quantidade de pessoas que foram, mas isso é outra história. Agora, é claro que a representação da ditadura no cinema brasileiro é claramente uma moda de pensamento, né? Porque é uma coisa que se repete, e aí você sempre brinca comigo dizendo que eu falo muito do cinema argentino, mas se você comparar, por exemplo, os filmes brasileiros que tratam de assunto da ditadura com filmes como O Segredo dos Seus Olhos, argentino, que ganhou Oscar, se não me engano, o melhor filme estrangeiro, que trata da ditadura argentina, que também foi uma monstruosidade, você percebe a diferença de qualidade dos dois tratamentos, né? Aqui, a moda de pensamento no Brasil, que é uma característica dela, acaba produzindo o empobrecimento no tratamento das questões, né? E aí, no caso, a gente ouve esse diálogo à distância do tempo, eu quero dizer. Para quem não é submetido a modas do pensamento, ou seja, construir heróis, né? No caso da ditadura, fica muito claro que o que o personagem Marighella fala, junto com quem está no Vietnã, junto com quem está na Argélia, junto com quem está em Cuba, certo? A gente olhando daqui para lá, você vê como a história andou, né? O movimento na Argélia, parte dele pelo menos, se transformou em formas violentas, inclusive de terrorismo, fundamentalismo religioso, eu quero dizer, fundamentalismo religioso. O Vietnã, que foi vencido pelo norte, pelos comunistas, acabou virando um lugar onde a Coca-Cola é bem-vinda, né? Cuba está caindo de podre, de alguma forma, a população sofre, não é democracia, todo mundo sabe que não é, e está aí. Então, historicamente, pelo menos se a gente pensasse historicamente, se perceberia que a tentativa de transformar figuras como essa num grande herói é, na realidade, uma necessidade de quem faz o filme, de quem interpreta, entendeu? E a moda de pensamento, ela tem essa característica, ela diminui em você a capacidade de crítica mínima em relação às coisas. Até porque nessa cena que a gente viu, embora exista uma discussão metodológica, como você falou, e embora os exemplos estejam tanto ultrapassados, ainda se trata de uma discussão entre o bem e o bem, não é? A evolução histórica mostrou que, na verdade, não há bem nenhum. É isso que normalmente as pessoas que têm moda de pensamento não conseguem lidar, certo? Porque a moda de pensamento mantém você infantil na visão da realidade. Ali não há bem nenhum. Não há bem nem nos dois, nem há bem em quem destruiu o jornal de um dos personagens. E quem matou e torturou pessoas. Também não havia bem ali, né? A tendência que a gente assistiu nos últimos tempos no Brasil, inclusive encarnada por figuras do bolsonarismo, quando não ele mesmo, de querer fazer uma, entre aspas, uma releitura da ditadura, gourmetizando a ditadura, né? Que não emplacou como moda de pensamento porque está na periferia do debate público, onde normalmente a direita está, na periferia. Feita por gente que não tem raízes na imprensa, não tem raízes da academia, não tem raízes nas escolas. Mas foi uma tentativa de aliviar a ditadura e dizer que era o bem. Não há bem, nem quem torturava, não há bem no Partido Comunista, como a gente hoje sabe muito bem. Nessa época já sabia. É que o Brasil está sempre atrasado, né? A ditadura no Brasil foi a Guerra Fria no Brasil. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco, outro exemplo de moda de pensamento na política e fora dela. Tudo agora é atentado contra a democracia.
Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre modas de pensamento, aquelas ideias que se repetem e acabam estreitando e limitando o debate público. Pondé, o argumento da defesa da democracia, o argumento de que é imperativo defender a democracia, foi muito usado na campanha do hoje presidente Lula, que, aliás, recentemente disse que a democracia é um valor relativo, né? Mas na campanha era imperativo defender a democracia. Esse argumento da defesa da democracia também foi muito usado recentemente pelo STF, mais especificamente pelo ministro Alexandre de Moraes, para justificar algumas decisões. E esse argumento também acabou justificando uma série de decisões jurídicas e até prisões heterodoxas, algumas medidas de censura também. Pois bem, esse argumento de que é imperioso defender o Estado democrático de direito que estaria sob ameaça é outra moda de pensamento? Hoje no Brasil, a expressão atividades antidemocráticas, para quem tem repertório, ecoa a expressão atividades anti-americanas no período macartista, né? E o Brasil, ele corre o risco de mergulhar num certo macartismo nesse momento, né? Ou seja, uma caça a bruxas o tempo inteiro. Agora, vamos fazer um recuo histórico. A eleição a qual você fez referência, ela foi uma eleição que ofereceu inúmeros elementos para se suspeitar que o grupo ao redor do Bolsonaro, de fato, tinha intenções de destruir a credibilidade da eleição. Então, assim, o resultado é que falou-se mal das urnas, ele falou com embaixadores estrangeiros, falava-se mal o tempo inteiro do STF, e isso, grosso modo, desagou naquela estupidez da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Né, de quebrar tudo, e quem sabe os caras investiam na ideia de que a população ia acompanhá-los, né, e impedir que a democracia brasileira seguisse seu curso normalizado. Então, durante a eleição, a campanha do Lula e o próprio Lula, eles foram muito inteligentes, foi muito sábia em captar esse temor e dizer, olha, nós somos aqueles que queremos manter a democracia no país. E ele tinha história, quando foi preso, aceitou ser preso, né? Teve no governo do Aziz tal. Eu digo isso pelo seguinte, porque você tem uma história recente que dá, digamos assim, uma consistência à suspeita de que figuras, ainda que essas figuras pareçam ladrões de galinha, né, como é o caso dos bolsonaristas, né, batedor de carteira, de fato tinham intenções absurdas com relação a golpes militares e coisas assim. Agora, passado esse momento, não que o momento passe rapidamente, porque toda investigação leva tempo. O risco hoje é de que o argumento de atividades antidemocráticas comece a ser utilizado para qualquer pessoa, por exemplo, alguém que diga que a gente vive uma hipertrofia do judiciário, que de fato a gente vive, e não só no Brasil. Essa é uma questão de época, da máquina do Estado, inclusive no Brasil, né? Corre-se o risco de achar que você está fazendo atividade antidemocrática quando você diz que no Brasil não há nenhum freio e contrapeso ao Supremo Tribunal. Não há mesmo. O Senado devia ser, mas não é, porque tudo funciona mal, né? Instituição deve existir mesmo funcionando mal, mas funciona mal. Então não tem Outro freio contrapeso seria a imprensa, não é, Pondé? Então, aí a coisa, né, Thaís, aí a coisa fica, não é que fica pior, mas fica com um tom específico, né? Quando você tem parte da imprensa que parece torcer pelo governo. A imprensa não pode torcer para governo nenhum, tem que ser contra todos eles, grosso modo falando, né? A parte da imprensa parece comprar o pacote de porque, de fato, existiu e existe gente que alimentou na cabeça, nas redes sociais, financiou
a ideia de um golpe de Estado, de inviabilizar que o Lula assumisse a presidência, que porque existe gente, alguém aqui que está discutindo temas do debate público, que está falando, por exemplo, como você disse, há pouco citou a passagem do Lula, né? Quando ele relativizou o conceito de democracia, muitos jornalistas e intelectuais correram a justificar isso, né? Então, ao invés de apontar, olha, tudo bem, mas o PT tem histórico de parceria e de simpatia com caudilhos latino-americanos, certo? Não. A preocupação da imprensa, de grande parte dela, foi botar panos quentes. A gente vê isso vendo jornais, né? Lendo jornais. O que acaba, desgraçadamente, dando razão a quem, no outro polo, acusava o pensamento público brasileiro de não ter nenhuma imparcialidade no tratamento dos objetos. Então, essa ideia da expressão atividades antidemocráticas no Brasil correr o risco de assumir o lugar das atividades anti-americanas nos Estados Unidos é um risco grande. As modas de pensamento elas estão assumindo dinâmicas judiciais e não mais só culturais. E, nesse momento, ela estabelece um constrangimento absoluto, tanto no sentido que você tem vergonha, né, de defender determinada ideia, quanto no sentido de que você não deve falar, porque pode acontecer alguma coisa ruim para você. Vamos ver agora uma reportagem que mostra como essas modas de pensamento estão afetando o debate público. Modas do pensamento sempre existiram, porque a moda se define pela característica de ser mais fugaz, né, do que uma grande tendência de pensamento. Às vezes as modas estão embutidas dentro de uma grande tendência de pensamento. Elas implicam, de uma maneira ou de outra, de um empobrecimento, né, ou de uma simplificação. Empobrecimento talvez não necessariamente, mas certamente de uma simplificação, né, de uma corrente de pensamento. Não usa vestido, não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista com toda a razão. Só faz o que manda o seu coração. Ai. E lá pela Estância diz Chiquita Bacana é existencialista. Essa também foi um modo de pensamento no pós-guerra, do existencialismo, sobretudo do Sartre. O existencialismo não é apenas seguir o seu coração. É claro que críticos, né, da filosofia existencialista, em particular do Sartre, criticam um certo voluntarismo moral do existencialismo. Então, dessa maneira, assim, a caricatura está certa, né? Mas, assim, a moda de pensamento é sempre essa simplificação. As coisas são sempre mais do que a moda nos deixa ver. Ou pelo menos costumavam ser, né? Interessam menos os conceitos e mais os rótulos. Nesse momento, nós estamos vivendo um desejo enorme de regulação, de repressão. Não é? Então, esse ataque permanente, você não é democrata, você é democrata, isso extrapola os limites da democracia, você é um risco à democracia. Primeiro, geralmente o risco à democracia é o outro. Eu nunca sou o risco à democracia, o outro que é o risco à democracia. A censura, porque a censura de repente se tornou uma moda à direita e à esquerda, né? Eu acho que é mais do que o modismo. A mim parece que isso diz respeito à nossa raiz autoritária, nossa dificuldade de aceitar regras iguais para todos, a letra da lei, o devido processo, os direitos individuais. A recuperação que o Jerônimo faz, de fato, ele fala do existencialismo, sem dúvida nenhuma foi uma moda, né? Inclusive se usava essa expressão, né? Sartre virou um popstar, de certa forma, o existencialismo como um todo, aquela figura deprê no Café de Flore, sabe? Fumando gitar, né? O próprio bolchevismo foi uma moda de pensamento na Rússia. Toda a polêmica na Rússia ao redor dos revolucionários ao longo do século XIX, né? Inclusive se usava a expressão polarização entre aqueles que eram a favor de ocidentalizar a Rússia e aqueles que entendiam que a Rússia devia ser mantida eslava, distante dos avanços modernos, distante do socialismo, qualquer coisa assim. Então, acho que de fato existiu mesmo antes. Agora,
como tudo diferente do que era antes, agora é em escala maior, né? Então, quem tinha noção do que era ser um seguidor do Sartre nos anos 60, inclusive no Brasil? 5 pessoas, né? Hoje não. Hoje, esses fenômenos, eles assumem uma escala gigantesca, que não tinha na época, né? Mas isso é porque agora tudo assume uma escala gigantesca. Com relação ao que fala o Schuller, quer dizer, ele acha que isso é de certa forma, pior do que modismo, né? Porque isso, na verdade, é perigoso para a estrutura da democracia enquanto tal. Então, moda seria muito light para a expressão, que ele não deixa de ter razão. Agora, uma coisa que ele fala textualmente, né? Que, de fato, essa coisa de ficar acusando o outro sempre como ameaça à democracia, né? O outro é ameaça, eu não. O outro é ameaça à democracia. Crê nesse movimento simples em que eu aponto o dedo e digo, você é uma ameaça à democracia e eu sou aquele que estou salvando a democracia, isso você já devia tomar cuidado com esse tipo de movimento. Pois é, quando o Schuller fala isso, ele aponta uma dimensão oportunista também no uso dessa moda, né? Quando ele diz que a ameaça à democracia é sempre o outro, eu nunca ameaço a democracia, mas sim o outro. Isso me traz uma impressão de oportunismo no uso da moda, porque, afinal de contas, trazendo por um exemplo concreto, quando a imprensa, por exemplo, fecha os olhos ou é condescendente com algumas decisões flagrantemente abusivas da justiça, por exemplo, ela não está sendo antidemocrática? A forma como as pessoas entendem o que é democrático normalmente é aquilo que serve a elas, né? E, com relação ao oportunismo, como a gente falava na abertura do programa, é uma das características do quem segue moda do pensamento. É preguiçoso intelectualmente e oportunista do ponto de vista de ocupação de espaços, né? E isso daí se transforma, inclusive, numa sociabilidade empregatícia, né? Se você está em conflito com aquilo que se torna hegemônico, que ocupa os espaços, você pode, inclusive, ter dificuldade de encontrar espaço para trabalhar, inclusive na mídia. O resultado é que você pode ficar completamente isolado. Então, abraçar causas heterodoxas, como você falou, pode se transformar numa boa oportunidade de emprego, de patrocínio, de inserção social e de pagar a janta. Agora, o risco está no fato, que a gente tem que perceber, que é assim, o fato de ter existido num país grupos que de fato chegaram ao ato, no dia 8 de janeiro, ainda que um ato canhestro, né, e sem nenhum fôlego, né, isso não significa que a gente pode simplesmente continuar no movimento em que, no país, qualquer pessoa pode ser acusada de ser antidemocrática simplesmente porque está fazendo o seu trabalho de reflexão pública. E presa por isso. E presa, pior ainda, presa, né? Ter a sua vida destruída, ficar pagando advogado caro. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco, nem desigualdade, nem combate à miséria. O mundo hoje gira em torno da militância de gênero. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre modas de pensamento, aquelas ideias que se repetem e acabam estreitando, sufocando o debate público. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se existe algum assunto que elas não aguentam mais ver nos noticiários e nas redes sociais. Vamos ver o que elas responderam. Um assunto que eu não aguento mais ouvir em noticiários e na mídia é sobre mudança climática. Me dá muita ansiedade e também a mídia hegemônica não fala sobre as verdadeiras causas. O que me deixou mais saturada aí nas últimas notícias foi sobre a pandemia. Realmente acho que todos nós ficamos bastante cansados de acompanhar essas notícias da pandemia. O assunto que eu não aguento mais ouvir no noticiário é o noticiário. Desde as eleições, desde o Covid, eu não liguei mais televisão, já não ligava, né? E não vejo mais nada, porque esse tema me exaure. Um assunto que eu, pelo menos, não aguento mais são todos esses podcasts, todas essas pessoas que querem dar uma opinião
muito específicas, sobre assuntos muito específicos nos podcasts. Eu acho que temas como ambiente, política, esportes, todos os temas são ótimos, previsíveis e precisam ser comentados. Agora, matérias como cancelamento em redes sociais, fofoca de artistas, esse é o tipo de coisa que não agrega em nada. E sabe uma coisa que eu não aguento mais ver? São os noticiários. A gente já vive num mundo que é cheio de desgraça. A gente olha para o lado, só tem coisa ruim. Então se a gente dentro de casa também mantém algumas energias ruins, acho que não vale a pena. É melhor a gente se encher de positividade, se encher de coisas boas, para que a gente consiga enxergar um mundo com uma visão muito melhor. Eu não aguento mais ouvir falar sobre harmonização facial. Todo mundo querendo a mesma boca, o mesmo cabelo, o mesmo nariz. Chega, pra mim já deu. Adorei ela. Não aguenta mais a harmonização facial. Inclusive porque as pessoas acabam ficando todas com a mesma cara, né? Você fica fazendo a harmonização facial, né? Inclusive porque a harmonização facial não é nenhuma novidade, né? A velha plástica, ou um velho conjunto de plásticas e procedimentos. É que agora tudo, sei lá, é derivado de harmonização de vinho, talvez. Talvez tenha sido daí, as pessoas acham que é meio chique, porque é a palavra que se usa para a combinação entre o vinho e a comida que você vai comer, né? Mas então, é uma pergunta difícil para as pessoas, né? Porque é uma pergunta que, dependendo do que você fala, você se entrega, né? Dependendo do que você falar que você não aguenta mais, você se entrega. Como a primeira pessoa falou que o que ela não aguentava mais ouvir falar foi do clima, né? Quer dizer, uma fala como essa em determinados ambientes pode fazer você perder o emprego, vão chamar você de negacionista, pelo simples fato dela dizer que não aguenta mais falar disso. Embora depois ele tenha explicado que ele não aguenta falar sobre isso porque ele fica ansioso. E ninguém explica as causas. Aliás, as pessoas escondem as causas, né? Aliás, acho que ele falou a imprensa esconde as causas. Não lembro se ele falou esconde, mas ele falou que não fica claro, né? Eu lembro dele dizer alguma coisa como não fica claro as causas. Agora, no caso da imprensa, da mídia, tem um elemento que é o seguinte: a mídia tem uma certa vocação a efeito rebanho, né? Ela fala o que ela mesma está falando, o que os outros veículos estão falando, e isso às vezes dá até desespero nessas marcas de mídia que tem notícias o dia inteiro, como as pessoas ficam o tempo inteiro, 1h30 falando da mesma coisa o tempo todo. Deve dar, imagina, usar uma expressão de avó, gastura, para essas pessoas terem que ficar o tempo inteiro falando, quem trabalha comentando a notícia, debatendo, como eu e você, quer dizer, a gente sabe o que significa você ter que ficar discutindo a mesma coisa ao mesmo tempo, em tempos diferentes, a mesma coisa, que isso é uma coisa que exaure, né? Você se sente mal fazendo isso o tempo inteiro e acaba diminuindo, inclusive, a ocupação do seu espaço mental, né? Agora, os exemplos que as pessoas deram, quer dizer, ouvir notícia ruim, seria bom ouvir falar de amor, de tal e tal, e ninguém ia ver o jornal. Ninguém ia ver o jornal, né? Porque as pessoas gostam de ouvir essas notícias impactantes. Por isso que a mídia gosta de sangue, porque as pessoas gostam de sangue. E vão atrás disso. Gostam de fofoca, como uma das pessoas se referiu, né? Que não agrega nada. Não agrega nada, mas é uma das coisas que mais bomba. Agora, se a gente for transferir essa pergunta para o universo do campo da esquerda, por exemplo, a gente notaria que existem alguns assuntos que substituíram outros e não saíram de pauta, não é? Por exemplo, faz muito tempo que a esquerda já não discute mais luta de classes, a questão da desigualdade e não, pelo menos, com a mesma intensidade com que se discute questões de diversidade, questões de gênero, que hoje dominam essa pauta. Isso é uma moda de pensamento da esquerda, Pondé? Típica, são exemplos típicos, né? No caso da desigualdade social, a esquerda hoje discute assim como quem bate ponto. Luta de classes, não. Mas desigualdade social, a frase aparece. Aparece para garantir que você continua demonstrando sua empatia pelo vulnerável. Mas o que sangra, né? O que dá tesão nas pessoas
essas discussões que você falou, diversidade, gênero, feminismo, né? E que são típicas botas de pensamento, no sentido de que eu falava no começo, que isso se repete, e você, de repente, você olha jornais, olha, seja mídia audiovisual, seja jornal impresso ou online, seja lá o que for, você tem o tempo inteiro temas que se repetem, né? Às vezes são temas de importância dentro do universo de temas sociais, mas como você repete tanto, as pessoas se enchem. Elas se enchem, né? Elas não aguentam mais ficar vendo e ouvindo aquilo o tempo inteiro. Apesar do Brasil ter vivido o fenômeno Bolsonaro, um fenômeno ruim, que desarticulou a política brasileira, que trouxe à tona um monte de lixo, infelizmente, não se aprendeu nada. Porque grande parte da imprensa e a esquerda voltaram, inclusive voltam de uma forma ainda mais agressiva, repetindo o mesmo comportamento, certo? Ou seja, dando vazão ao mesmo tipo de crítica. Agora, no caso, assim, olhando esse fenômeno da esquerda, que é onde você principalmente encontra modas de pensamento, porque a direita, grosso modo, inclusive a direita real que a gente conheceu no Brasil, ela não tem fôlego, nem é chique o bastante, nem tem gente na imprensa e na universidade para emplacar a moda de pensamento. A esquerda americana, que é essa esquerda das modas de pensamento, ela é uma derivação de uma esquerda que perdeu espaço e o norte quando a União Soviética faliu, né? Perdeu espaço no sentido de questionar o modelo capitalista, ela passou a querer a tornar o capitalismo mais inclusivo, como se fala. O que na prática também significa toda uma luta por lobbies, espaços, nichos, ocupação de empregos. É isso que foi uma aconteceu. coisa bastante pragmática também. Laclau e Mouffe não falaram nisso, em reenergizar a esquerda através dos novos sujeitos políticos. E é isso que se fez, porque só que é aquilo que muita gente à esquerda fala, a esquerda usa muito a expressão democrático. E a esquerda, ela tem defendido a democracia liberal, aquilo que o Marx e o Lenin entendiam como o Estado liberal, a democracia liberal é um comitê de interesses da burguesia. E é isso que a esquerda faz hoje, defender esse Estado liberal. As modas de pensamento, como você falou, diversidade. Então, de repente, se você fizer uma estatística, essa é uma das palavras que mais aparece na imprensa, na mídia, em todo lugar. Nas universidades, então, que é um espaço menor, então o estreitamento intelectual é pior ainda, e tem muito pouco dinheiro e muito pouco espaço, então a baixaria corre solta, né? Nesses espaços, quer dizer, doutorado só sobre gênero, é claro que não é só. Eu estou exagerando para efeito de argumento. O tempo inteiro esse tema tem que se impor como se esse tema, é claro que esse tema é uma questão que faz parte do menu de problemas da sociedade, que afeta pessoas reais, não é que não seja um tema que merece atenção. O fato é que é quase como se, sei lá, feminismo, gênero, fossem as duas questões mais importantes da face da Terra e sem as quais você não explica mais nada. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, aqui contém ironia a minha pergunta, mas que moda de pensamento você sugeriria para alguém que quer fazer sucesso? Por exemplo, como filósofo ou professor, que são as suas áreas de atividade principais. Eu diria que a filosofia, por ser uma atividade, na maior parte das vezes, extremamente fechada, né, de poucas pessoas, ela acaba, por exemplo, resistindo no seu núcleo duro muito mais a essas modas de pensamento que a gente citou do que as sociais, do que a psicologia. Esse é um elemento específico da filosofia, né? Como ela é muito restrita no sentido de pessoas, de espaço, na maior parte dos casos, você fica mesmo discutindo Kant. Agora, um professor, assim, em geral, seguramente, se você investisse, por exemplo, em termos de curto alcance, nesse momento, inteligência artificial na educação. Thaís,
Que modas de pensamento há hoje no jornalismo? Pondé, eu penso em dizer, num primeiro momento, que uma moda de pensamento no jornalismo é uma paixão pelo presidente Lula, uma paixão indisfarçável, mas eu acho que isso passa logo porque é insustentável, porque jornalismo a favor é uma coisa insustentável. Nenhum jornalista vai investir nisso por muito tempo. Então, eu diria que uma moda de pensamento no jornalismo hoje, com cauda um pouco mais longa, como você disse, seria essa condescendência de parte da imprensa para com o judiciário. Essa visão de que ele é o fiador da democracia, de que ele é uma âncora e de que o que quer que ele faça, ele está fazendo por bons motivos e, portanto, deve ser perdoado. Pondé, que tipo de prejuízo tem o sujeito hoje que não adere às modas de pensamento? Afora a possibilidade de ser preso, dependendo da situação. Afora a possibilidade de ser demitido. Ou ser demitido, perder o patrocínio, de repente não passar em concurso acadêmico, eu quero dizer, não conseguir emprego numa instituição de ensino com credibilidade, né? Não vender livro, de repente, não ter muitos seguidores, não ser monetizado. Nossa, é um inferno, então, isso. Então, tudo isso pode acontecer justamente porque as modas de pensamento, no mundo do pensamento, funcionam como grandes nichos de investimento, né? Qual é o maior medo daquele que está fora de moda? Bom, diante dos prejuízos dessa descrição do inferno que você fez, o maior medo de quem está fora das modas é que essas modas não passem nunca, né? Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a banalização dos diagnósticos de transtornos mentais. Todo mundo virou psiquiatra agora? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre modas de pensamento. Um assunto que virou uma grande moda de pensamento é o diagnóstico sobre transtornos mentais nas redes sociais. Segundo divulgou o próprio TikTok em outubro do ano passado, a hashtag Mental Health, saúde mental, tinha tido até então 45 bilhões de views, até outubro do ano passado. Vamos ver vídeos em que o assunto é esse e que foram postados aqui por brasileiros no TikTok. Muito engraçado essas meninas, né? Meninos não postam isso? Falando de problemas mentais. Quer dizer, problemas mentais, né? Aspas. Pois é, porque muitos desses comportamentos apontados aí são comportamentos adolescentes normais, né? Ficar Então, inseguro, por exemplo, em relação ao namorado. Ciúme. Ciúme. Né? Muitas aspas. Mas eu acho que esse tema da saúde mental como moda de pensamento
As coisas socialmente falando, historicamente, são sempre complexas, né? É claro que há uma ampliação de ferramentas de diagnóstico. Por quê? Porque a pesquisa avança. É normal nesse sentido. Você tem uma maior rede de players no mercado da saúde, né? Ou seja, a saúde mental virou um mercado, né? E, é claro, você tem profissionais, mais profissionais formados. E à medida em que isso ganha o espaço de mídia, o próprio Frank Furedi, ele mostra a frequência, o aumento da frequência ao longo dos anos 90 até 2001, de expressões do mundo psicológico na mídia em geral, na educação. Você tem toda uma gama de elementos que fizeram, digamos, grosso modo, a saúde mental se transformar em alguma coisa que veio à tona no cotidiano das pessoas. Que as pessoas aprenderam a falar palavras relacionadas a ela. Palavras que elas usam para interpretar o que elas sentem, né? E aí, quando isso entra em redes sociais, como o TikTok, a tendência é que a escala assume um nível muito maior do que jornal impresso nos anos 90, né? E vai bater uma coisa como essa. As pessoas começam a usar aquilo o tempo inteiro, então aquilo que era anteriormente, a priori, um termo técnico, digamos assim, né? De quem é formado em psiquiatria, em psicologia, psicanálise, profissionais de saúde mental, aquele termo sofre uma inflação. E a gente viu a inflação aqui. Né? Porque em todos elas usam termos técnicos, borderline, transtorno de déficit de atenção, inclusive pela sigla. Então, tem uma inflação do termo. A pessoa começa a usar o termo de uma forma que vai bater aqui, e aí tem uma outra coisa, que é o seguinte: por que isso vai bater aqui? Porque isso começa a operar como um mecanismo de produção de identidade. Né? O meu diagnóstico é a minha identidade, certo? E na medida que o meu diagnóstico é a minha identidade, eu sei quem eu sou. Agora, finalmente, eu sei o meu lugar no mundo, certo? E o meu lugar é científico. Pondé, então isso não acontece só aqui. Tem esse estudo que foi publicado em fevereiro do ano passado pelo Canadian Journal of Psychiatry. Eles fizeram o seguinte: eles pegaram os 100 TikToks mais vistos sobre um problema específico, que é TDA, transtorno de déficit de atenção, que na escala aí dos assuntos mais procurados não é o primeiro. O primeiro é saúde mental propriamente dito, bem-estar mental, depois vem ansiedade, depois vem depressão. O transtorno de déficit de atenção é o 7º mais procurado. Eles pegaram 100 dos vídeos relacionados a transtornos de déficit de atenção postados por usuários. E aí, o que eles concluíram? Eles concluíram que mais da metade, 52%, eram enganosos, ou seja, apontavam ou causas ou sintomas equivocados do transtorno e alguns deles usavam inclusive quiz para dizer se a pessoa era ou não era portadora do transtorno. Então, me parece que, vendo esses vídeos aqui, eu penso que esse índice, essa porcentagem de vídeos enganosos, 52%, deve ser, na verdade, muito mais alta, não é? Bom, porque se a amostragem apontou isso, é porque, na realidade, o que está do lado de fora da amostragem provavelmente é muito maior, né? Porque você está lidando com redes sociais, né? Que sempre tem vocação a milhão, né? Ou a bilhão, ou seja lá o que for. Então, assim, por que esse assunto é um assunto de moda de pensamento? Isso media a relação das pessoas com o trabalho, por exemplo. Isso media a relação das pessoas com a educação formal, institucional. Né? E isso faz com que a discussão da saúde mental se transforme numa discussão cotidiana do ambiente de trabalho. Se antes o RH já tinha que ter psicóloga, ou muitos psicólogos que trabalham em RH, hoje esse assunto ele se transforma num assunto tão premente que a empresa pode ter problemas jurídicos. A relação com a escola formal, com a instituição,
também pode se transformar no problema jurídico. O problema relacionado à saúde mental, eu quero dizer. No momento que saúde mental é uma das primeiras entradas para você querer entender os jovens ou as pessoas que trabalham, no momento que a saúde mental é a primeira entrada para as próprias pessoas pensarem em si mesmas ou construir sua própria identidade, isso se transforma num risco muito grande. Porque a relação com o trabalho, cada vez mais, já que nós estamos numa batida de moda de saúde mental, na relação com o trabalho, cada vez mais o trabalho aparece como uma coisa que foi inventada só para fazer você sofrer. Isso e o não Frege também fala que isso acaba fazendo com que as pessoas esqueçam que o trabalho também é uma fonte de prazer. Então, aí que está. Quer dizer, a ideia de que a gente tem que ver com o suor do rosto, que não é simpático ou não é legal, isso esconde o fato de que o trabalho, hoje em dia, é um dos maiores espaços de realização pessoal. Escolher a saúde mental como uma das primeiras entradas para pensar a relação das pessoas com o trabalho você danifica a capacidade da pessoa trabalhar. Tudo é problema de diversidade, tudo é misoginia, tudo é preconceito, entende? E aí a gente fica, no caso da relação com o trabalho ou com a família, as pessoas ficam meio sem saída, né? Porque se eu vou para o trabalho e adoeço, eu vou fazer o quê? Se eu precisar trabalhar. Vamos assistir agora a uma cena do filme Depois de Maio, que se passa em Paris, depois de maio de 68. William Worthy's a reporter. He went down to Cuba after the revolution, but when he tried to come back to the States, they wouldn't let him. They stripped him of his citizenship, so the song says, you're living in a free world, and in the free world you must stay. Understand? What's your name? I don't. I'm French. Where are you going? I don't know. I just have to leave France for a little while to play it safe. They're looking for you? No, they're not looking for me, but I can't really say more. I'm a painter. I want to be a painter one day. I study sacred dance. Dance that has to do with religious or magic rituals. In the West, we've lost touch with the mystical origins of dance, but in the Orient, they still dance for the gods. In fact, I'm in Italy because my father works at the U.S. Embassy in Rome. He's a diplomat. The CIA? We don't know. Stop talking crap. Carl just got back from India. Dropped too much acid? You didn't drop enough. No, the CIA protects the rotten Christian Democrats. They're afraid the communists are going to take over illegally. And they're willing to pull whatever dirty trick it takes to stop them. That's what your old man does. Open your eyes. My father's more interested in Italian girls. Whatever, he can do whatever he wants. I don't care. I hate communists. É didático esse filme, né? É didático, você está no ambiente da contracultura na França, americanos falando, todos aqueles jargões, né? O mundo livre, mas foi para Cuba e não pode voltar. Cuba não é livre, né? Comunismo também não fundou um Estado livre. O outro menino que entrou em crise, saiu da França por questão de segurança, mas não é perseguido, mas na verdade quer ser pintor, ela estudou danças sagradas. São todas modinhas da época, né? E, na verdade, o que você tem ali é um grupo de jovens que, no fundo, não precisam de trabalhar. Porque se precisassem trabalhar, não é à toa que o pai dela é diplomata na Itália. E, na realidade, ela limpa a barra do pai dizendo que ele está interessado em meninas italianas, em mulheres italianas, né? E não em ser da CIA. Aí rola uma droguinha, né? A contracultura deu um boom no narcotráfico. Mas, no fundo, a gente tem ali um grupo de jovens de países ricos reclamando da vida, num ambiente razoavelmente seguro, certo? E que eles não precisam trabalhar para viver, provavelmente. E isso é o grande segredo deles. Mas, Pondé, então, voltando ao começo do nosso programa, as modas de pensamento. Se elas são modas, elas são, como lembrou Jerônimo, fugazes, passageiras. Então, as modas de pensamento passarão?
Possivelmente sim, porque outras já passaram, né? Agora a gente tem que levar em conta que elas agora, como bem lembrou Jerônimo, falando de outras anteriores, elas agora têm uma penetração na sociedade muito maior do que outras, por causa das redes sociais. Então, a escala delas, né, pode produzir aquilo que em história se fala, uma longa duração de tempo, que não significa necessariamente um tempo muito longo, mas significa, antes de tudo, um lento passar do tempo, certo? Que faz com que o tempo seja longo, porque ele é lento na passagem. Então, essas modas hoje, na medida que elas estão em toda parte, porque elas são produzidas em escala pelo capitalismo das ideias, hoje em dia, elas podem durar mais tempo do que outras duraram. Mas é possível que em algum momento elas desapareçam, sim. Porque, de repente, pode acontecer coisas no mundo, catástrofes, né? Tem que ser alguma coisa que não necessariamente é uma pandemia, mas tem que ser alguma coisa que atrai atenção, atraia dinheiro. Porque senão as pessoas não mudam de ideia. Sobretudo dinheiro. Senão as pessoas não mudam de ideia. Se elas estiverem ganhando bem, todo mundo estiver fazendo um negócio nesse negócio, como está acontecendo, então a coisa continua. Sociedades de grandes mercados como os Estados Unidos, de repente você pode ter mais espaço. No Brasil, que é uma sociedade pobre em todos os sentidos, a gente pode se afundar nisso muito mais tempo. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.